Sabe aquele momento na vida de uma pessoa que define tudo o que vem depois? Bom, para o escritor Kurt Vonnegut, esse momento foi um verdadeiro inferno na Terra. Vamos mergulhar na história de como um dos maiores massacres da Segunda Guerra Mundial acabou forjando uma das vozes mais originais e ácidas da literatura americana. Olha, pra gente se entender essa história, o melhor é começar pelo fim. A cena é a seguinte: fevereiro de 1945, um jovem prisioneiro de guerra americano emerge de um porão escuro, úmido. Ele olha para o horizonte e a cidade que conhecia, Dresden, simplesmente não existe mais. A única frase que ele consegue formular é essa aí, um resumo brutal e, nossa, definitivo. Quando subimos, a cidade tinha desaparecido. E o que ele viu não foi o resultado de um bombardeio comum, não. Foi uma tempestade de fogo. Um fenômeno, assim, tão artificial quanto apocalíptico. Nas palavras do próprio Vonnegut, era algo que não acontece na natureza. Um evento alimentado pelos seus próprios tornados de fogo que literalmente sugavam todo o oxigênio do ar. Simplesmente não tinham o que respirar. Era um inferno criado por seres humanos. Ponto final. E é exatamente aqui que a nossa análise começa, nesse ponto de virada. Dia 13 de fevereiro de 1945, o dia em que a cidade barroca de Dresden, conhecida como a Florença do Elba, foi varrida do mapa, e junto com ela, o jovem Kurt Vonnegut que existia até então. A forma como ele sobreviveu, bom, isso beira o absurdo, parece coisa de livro. Ele e outros prisioneiros americanos foram trancados num frigorífico subterrâneo de um matadouro, o tal do Schlachthof 5. Pensa só, eles estavam 2 andares abaixo da terra, cercados por carcaças de animais penduradas em ganchos. É uma ironia macabra, né? Encontrar refúgio justo num lugar projetado para a morte. Essa imagem foi a semente da obra-prima dele. E a escala do que aconteceu lá fora era simplesmente inimaginável. Em questão de horas, um ataque aéreo aniquilou cerca de 135 mil pessoas. A maioria civis. E o Vonnegut não viu isso como um soldado no meio do combate. Não. Ele foi uma testemunha impotente, trancada debaixo da terra. O trabalho dele depois do bombardeio foi ainda mais surreal, se é que isso é possível. Ele tinha que recuperar corpos dos porões da cidade. E o ponto mais fascinante aqui é a descrição que ele faz. Não tinha sangue, não tinha ferimento. As pessoas estavam simplesmente sentadas, mortas em suas cadeiras, como se tivessem tido um ataque cardíaco coletivo. É que a tempestade de fogo consumiu todo o oxigênio. Uma imagem silenciosa e terrível do alcance da tecnologia de guerra. Isso tudo levanta uma questão, né? Como um homem que pensava desse jeito, que observava o mundo com essa clareza sombria, foi parar ali? Quem era essa pessoa por trás do uniforme antes de Dresden? Vamos voltar um pouquinho no tempo para conhecer esse soldado acidental. Olha só que doideira. Antes da guerra, o Vonnegut estudava química em Cornell. Ele não tinha treinamento nenhum para infantaria. Mesmo assim, o exército fez o quê? Transformou ele num batedor de batalhão de infantaria, uma função de elite. Ele mesmo dizia que se via como um bebê totalmente despreparado para o que estava vindo. E claro, em pouco tempo, esse bebê virou prisioneiro de guerra. Esse contraste entre o que ele era e o que a guerra fez dele é a chave para entender a obra inteira. E o humor dele? O humor dele já estava lá, afiado como sempre. Olha essa que ele contava sobre a arma dele no treinamento básico. Um obus gigante. Ele comparava a assar um peru. Dizia que o projétil era tão grande e lento que se eles tivessem uma escada, dava para pichar. Foda-se Hitler na lateral dele antes de atingir qualquer coisa. A captura dele foi durante a Batalha do Bulge, no meio de um caos completo. E aqui está o detalhe que é o puro suco do absurdo. A última missão da unidade dele não era achar o inimigo, não. Era achar a própria artilharia. É isso mesmo. O comando, a estrutura, tudo tinha entrado em colapso a um ponto que eles estavam perdidos procurando os próprios canhões. Foi nesse estado de desordem total que eles foram capturados. Tá, e aí? Como é que se processa tudo isso? Como que se transforma esse nível de trauma, de absurdo, de horror em arte? Essa foi a grande luta do Vonnegut por mais de 20 anos. Uma jornada de 24 anos para conseguir colocar no papel o que em tese não podia ser dito. E essa linha do tempo aqui mostra bem o tamanho do desafio, olha só. Em 45 ele viveu o bombardeio. Um ano depois ele foi procurar notícias e achou o quê?
uma notinha minúscula. E aí ele pensou, talvez tenha sido só um detalhe sem importância da guerra. Foi só lá nos anos 60, quando ele leu um livro que chamava O Ataque de Maior Massacre da História Europeia, que a ficha caiu. E mesmo assim levou até 1969 para ele finalmente conseguir publicar Matadouro 5. A chave para destravar essa história toda veio de onde menos se esperava. Ele tinha prometido para Mary O'Hare, a esposa de um companheiro de guerra, que não ia escrever um livro que glorificasse a guerra. E a resposta dela foi a frase que mudou absolutamente tudo. Vocês eram só crianças naquela época. Não é justo fingir que eram homens como John Wayne e Frank Sinatra. Vocês vão fazer a guerra parecer boa. E foi isso. Bastou essa frase para libertar ele. Ele percebeu que não precisava escrever sobre heróis. A verdade era sobre ser um bebê de rosto liso, um garoto que mal se barbeava, jogado no meio de uma catástrofe. A partir daí, ele pôde finalmente largar os clichês de heroísmo e escrever sobre a experiência patética e aterrorizante que realmente viveu. Essa percepção não moldou só um livro, não. Moldou toda a filosofia dele sobre a arte de contar histórias. Ele se via como um tipo de tecnocrata bárbaro, sabe? E as regras dele para a escrita eram tão pragmáticas, tão diretas, quanto a prosa dele. Para ele, as grandes narrativas, no fundo, eram pegadinhas. Uma piada muito bem contada. Ele dizia que fazer alguém rir ou chorar com pequenas marcas pretas e um papel branco era a maior pegadinha de todas, e que o público cai nessa de novo e de novo. Não por mágica, mas por causa de uma estrutura bem executada. Seus conselhos eram brutalmente simples. Primeiro, todo personagem tem que querer alguma coisa, mesmo que seja só um copo d'água. É isso que move a história. Segundo, o trabalho do escritor é criar confrontos. É nesses momentos que as pessoas revelam quem elas são de verdade. E terceiro, na linguagem única dele, não desapareça no seu próprio umbigo. Um escritor precisa se importar com algo real no mundo, não só com a história da literatura. Essa visão meio mecânica da coisa se aplicava a tudo. Por exemplo, ele evitava o amor romântico nas histórias dele. Não por ser um cínico, mas por uma razão técnica. Ele argumentava que, uma vez que o amor entra na história, o público não consegue mais prestar atenção em nada. E ele tinha muitas outras coisas para dizer. E isso nos leva, então, ao acerto de contas final. A conclusão brutal que o próprio Vonnegut fez sobre o bombardeio de Dresden e todo o significado daquilo. O Vonnegut era categórico nisso. O ataque a Dresden não encurtou a guerra em nenhum segundo. Não libertou uma única pessoa de um campo de concentração. Foi, para todos os efeitos militares, completamente inútil. Então, ele mesmo fazia a pergunta: quem, em todo o planeta, foi a única pessoa que se beneficiou com aquele massacre? A resposta dele é o resumo mais devastador de toda a sua obra. Eu ganhei $3 por cada pessoa morta. Imaginem só. Com essa frase, ele conecta a tragédia da guerra com o comércio da arte, encapsulando o absurdo de tudo. E nos deixa com essa reflexão, bem incômoda, né? Qual é o verdadeiro preço que se paga para transformar o horror em história?